Olá de novo, sejam muito bem-vindos. Estamos neste preciso momento a dar início a mais um episódio do Núcleo Duro. E esta semana parámos um pouquinho mais longe do que o habitual. Parámos em Differdange, no Luxemburgo. E como é hábito, vamos conhecer alguns dos locais obrigatórios a visitar, bem como o trabalho dos sportinguistas que por aqui andam em Differdange, no Luxemburgo. Não perca este episódio porque este é o Núcleo Duro. A grande atividade impressionadora do Luxemburgo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, foi a indústria do ferro, a indústria pesada. Começaram com uma exploração de minas, a exploração de minério, sobretudo aqui no sul, por isso que o sul do Luxemburgo chama-se Minet. Chama-se Minet por causa das minas que existiam aqui e que ainda existem, apesar de não serem exploradas. Cessaram a atividade, as últimas, no final dos anos 80. E até aí era essa a força motriz da economia do Luxemburgo. E depois, devido à concorrência dos países, sobretudo dos países asiáticos, Índia, também o Brasil, a meter material no mercado mais barato e a preços que, com certeza, para o Luxemburgo eram impraticáveis, eles começaram-se a dedicar a outro tipo de mercados, outro tipo de oportunidades, se quiserem, e então pronto, focou-se um bocado na finança, nos bancos, nos mercados financeiros, as praças financeiras, as seguradoras, grandes empresas de segurança, grandes bancos mundiais que estão instalados no Luxemburgo, e pronto, e como foi daí que tem hoje, dos anos 80 talvez até à década de 2000, o Luxemburgo viveu muito com os bancos. Agora isso também está a mudar, porque esta crise toda, a crise de 2006, 2008, também ajudaram um bocadinho a contribuíram para que isso fosse mudando, tiveram que ajustar, a fazer mudanças, e agora já não é tão importante a finança no Luxemburgo, começa a ser plataformas logísticas, tecnologia, satélites, todo um tipo de investimento que nos leva para outros rumos, para outros caminhos. Finais dos anos 60, portanto isso coincide com a altura do regime do Salazar em Portugal, o regime do Estado Novo, não é? E coincide também com a necessidade na altura do Luxemburgo precisar de mão de obra. E então houve um tipo de um contrato feito com o Estado luxemburguês e o Estado português de então para a vinda de trabalhadores portugueses para o Luxemburgo.
chegou então a altura de conhecermos aqui o núcleo do Sporting Clube Portugal de Differdange, no Luxemburgo, e quem melhor para nos falar do núcleo do que o presidente José Fernandes, que já aqui está ao meu lado. Como é que este núcleo nasce, como é que isto tudo surge aqui, os sportinguistas em Differdange? Bem, isto surge a partir do momento que há um grupo de sportinguistas que se juntam. Por sinal não se conheciam, ninguém se conhecia uns aos outros. Aparece numa primeira fase alguém que até vem de Portugal, que está cá há bastante pouco tempo e que pensa surgiu-lhe a ideia de formar ou reformular, se quiser, a Juveler Luxemburgo, que já existia na altura, mas estava um bocadinho inativa, não é? E essa pessoa tentou e quis reativar a Juveler Luxemburgo. Então começa tudo daí. Começam-se a juntar sportinguistas, começam-se a tentar encontrar um local, um sítio, um espaço físico para se poderem juntar para ver o Sporting, que até então não existia nada no Luxemburgo. Até então, os anos todos passámos a ver o Sporting em cafés e não é muito agradável estarmos a ver o Sporting e estarmos a ouvir como ruído de fundo as pessoas dos outros clubes a chatear-nos um bocadinho a cabeça. Isso foi durante muitos anos sempre assim. E então a ideia depois foi juntar as pessoas, encontrar um espaço físico onde todos nos sentíssemos confortáveis e em casa a ver e a apoiar o nosso Sporting. E é assim que começa por aí. E depois, mais à frente, então surge a ideia do núcleo. Surge a ideia do núcleo porquê? Porque sentimos que era importante. Havia aquela parte da Juveler, Luxemburgo, mas sentimos que era importante termos uma ligação mais direta com o Sporting, mais oficial com o Sporting, para podermos divulgar a marca do Sporting em nome do Sporting, trabalharmos pelo Sporting. Pronto, é a partir daí que surge a ideia de fundarmos um núcleo. Vou agora passar a conversa com alguém que acompanha este núcleo praticamente desde o início, Tino Martins, que já aqui está ao meu lado. Como é que foi a inauguração ou a existência do núcleo aqui em Differdange, no Luxemburgo? Bom, foi a vontade de algumas pessoas de arranjar realmente um espaço. Ainda é o grande problema, é encontrar um espaço. Alguém disponibilizou o espaço e as pessoas começaram-se a juntar aqui. Eu moro um bocado longe, mas quis começar a vir e achei que, digamos, estavam pessoas com boas intenções, responsáveis, à frente do núcleo, e comecei-me a infiltrar um bocado, a ajudar à esquerda e à direita naquilo que era preciso, até que, pronto, as festas começaram a aparecer, as deslocações, tudo a correr cada vez melhor. E o ano passado, pronto, fui convidado para entrar para a direção, que aceitei. E pronto, cá estamos a tentar fazer cada vez melhor e sempre a acompanhar as modalidades, não só o futebol, mas as modalidades do Sporting. Portanto, aqui, enquanto nós pudermos ir, seja 300, seja 500, seja 600 km, aí vamos nós, se não forem 100 vão 50, mas vamos sempre. O Tino falou aí da existência de um espaço físico aqui para os sportinguistas do Luxemburgo. Antes de haver aqui o núcleo, onde é que vocês normalmente se encontravam para ver jogos? Isso era mais cada um, digamos, cada um na sua cidade, porque é um café onde se juntam mais ou menos e era assim que fazíamos. Pronto, onde tínhamos alguém conhecido, perto de casa, ao passo que o núcleo é outra coisa, vale a pena fazer 50 km, ir e volta para estar aqui. Olha. Falou aí em divulgar a marca Sporting. É também por aí que passam os objetivos do núcleo de Differdange? Sem dúvida, os objetivos do núcleo passam precisamente por divulgar ao máximo o Sporting, divulgar o nome do Sporting, angariar o máximo de sócios que nos seja possível, e tentamos fazer isso todos os dias, tentamos angariar novos sócios para o Sporting e pronto, e tentarmos fazer tudo pelo Sporting, em nome do Sporting. Passa tudo por aí. Passa tudo por aí. O nosso trabalho da direção e deste núcleo passa tudo em prol do Sporting, para o Sporting, em nome do Sporting.
E como já deu para perceber, eu quando entrei aqui fiquei um bocado na dúvida se estava a entrar no Museu do Sporting ou se estava a entrar no quarto do Rodrigues, que já aqui está ao meu lado. Hugo, tu tens um quarto que é um museu. Sim, claro. Sou fanático do Sporting, então também tenho que ter coisas do Sporting. Mas é que eu não vejo aqui uma única coisa que não seja do Sporting. Estas peças todas que tens aqui no teu quarto, como é que as foste angariando ao longo dos anos? Algumas fui comprado, outras foram recebidas dos meus pais, da minha irmã e assim. E lá fui juntando tudo durante anos e anos, até ter o meu quarto. Portanto, 16 anos de amor e entrega ao clube. Claro. Destas peças todas que podemos ver aqui, qual é aquela que tu guardas com muito carinho? Se calhar os estádios, Os dois estádios, Sim. um construído por ti. sim, e o outro. Foram os dois construídos por mim, mas a única diferença é que um é em madeira e o outro é mais em plásticos. Olha, tu vives aqui no Luxemburgo, mais precisamente em Differdange. Diz-me como é que é viver o Sporting e sentir o Sporting tão longe de Lisboa. É complicado, acompanho os jogos todos e se calhar o amor ao clube se calhar ainda é maior por estar longe, só posso ir ver nas férias e assim, é complicado. Quando estás cá no Luxemburgo, os jogos que nós jogamos lá em Portugal, onde é que tu os vês normalmente? Normalmente no meu café, aqui ao lado, e se não, à sede do Sporting. Ao núcleo do Sporting. Sim. Tens muitos amigos aqui sportinguistas? Tenho, claro. Claro. Portanto, só te dás com a malta sportinguista também? Não, também tenho outros amigos, claro, temos que ver também com todos. Claro. Olha, e a primeira vez que entraste em Alvalade, lembras-te quando é que foi? Ou o primeiro jogo do Sporting que viste? Pode não ter sido em Alvalade. Foi com alguns meses ainda, 2 meses. Tinhas 2 meses de idade. 2 meses, na altura ainda dava para isso. Houve alguém que há bocado me disse que tu, coisas desde bebê, coisas que tu tinhas do Sporting desde bebê, nomeadamente babetes e fraldas, que tu não deixas deitar nada fora. Não. Porquê? Guarda. Porque gosto muito do Sporting, então estar a botar uma coisa do meu clube ao lixo é como estar a botar o meu clube ao lixo. Eu não posso botar o meu clube ao lixo se gosto dele. E se calhar um dia até os teus filhos vão poder usar esses babetes. A intenção também já é disso. Olha, o que é que significa o Sporting para ti na tua vida? É um grande amor que tenho. Que camisola é essa que tu tens na mão? Esta camisola do Rui Patrício que me deu quando foi o jogo do primeiro troféu de 5 violinos. Como é que conseguiste ter a camisola do Rui Patrício? Foi a minha irmã, ela 2 semanas antes chegou lá um dirigente de Sport que estava na bancada e ela foi falar com ele. E na altura ele disse para ele mandar um e-mail e assim, mas sem saber nada. Uma surpresa para ti. Foi. Mas ela, ao começo era para eu ir também para baldear os jogadores e assim. Mas ela, como estávamos em Portugal, não tínhamos internet nem nada, ela só ouviu no outro jogo. Então no outro jogo ele ainda conseguiu arranjar esta camisola para mim. Que era a camisola desse primeiro jogo. Tu quando recebeste, tu acreditavas que era a camisola do Rui Patrício? Sim, porque foi ele mesmo que me a deu à mão. O que eu quero dizer é, querias acreditar que isto era verdade? Ou achavas que era um sonho? Parecia que era um sonho, que é difícil ter assim uma camisola no jogador. Desde então, ouvi dizer que também não quiseste nunca tocar nela, nem lavar, nem nada, que isto é para ir para a moldura. Sempre. Porque isto aqui não se pode lavar, não. Tenho sempre medo de tirar alguma coisa, de sair alguma coisa, então fica assim. E nesta visita à Differdange no Luxemburgo, paramos agora para saber qual o prato típico aqui da região. Venha connosco. Ici, on a le joute macar de Bounen. C'est un plat typiquement luxembourgeois. C'est le collet du porc fumé. C'est cuit dans un bouillon. Après, pour le réchauffer, bien sûr, parce qu'on doit le pré-cuire pendant quelques heures. Et après, il est coupé en fines tranches. Il est réchauffé dans du bouillon. Ici, vous avez les fèves des marais qui sont servies avec le joute. Ici, on est en train de chauffer la pomme de terre qui est également un accompagnement du joute. Ça va être servi avec du beurre chaud et du lard poêlé. Après, ici, on a la bouchée à la reine. C'est nous, on doit pré-préparer les choses en fait pour pouvoir servir assez rapidement les gens. La bouchée à la reine, on achète les poules. On les fait cuire dans l'eau. Après, on prend l'eau de cuisson pour préparer un jus, la sauce en fait. On ajoute des champignons et la viande de poulet coupée. Celui-là, il est cuit pendant des heures aussi. Il est raffiné avec du vinaigre et du vin rouge. Après, ici, c'est l'autre plat.
Ça c'est le dernier plat en fait. C'est le boudin noir. C'est à base de sang de cochon. C'est un intestin en fait. Et ça c'est cuit très fort dans la poêle. Vous pouvez le mettre aussi si vous voulez, oui. Et ça c'est servi avec des pommes de terre rôties. Elles sont faites dans la friteuse. Après elles sont sautées dans la poêle avec du lard. Et en accompagnement pour le boudin noir, c'est le chou rouge, c'est la compote de pommes. Et qu'est-ce qu'il y a encore avec le... C'est les pommes par un chou, et c'est ça, et la compote, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on a encore Et le cordon bleu, vous l'avez déjà fait? Oui. Le cordon bleu, il est ici. En fait, on le prépare nous-mêmes. On achète le carré de porc, il est coupé en petites tranches, il est aplati sur une planche. Après, on le passe avec du fromage et du jambon. Il est pané avec du jaune d'œuf et du blanc d'œuf. On le passe à la friteuse pour le fermer. Et après, il est chauffé au four. Et après, on fait notre sauce crème champignon. Elle est faite maison aussi. Le cuisinier, il coupe les champignons en fines lamelles. Il les saisit dans la marmite. Après, il ajoute du vin blanc. Et il laisse réduire. Et un peu de fond de bœuf à la fin. Et les assaisonnements. La préparation de ces plats, dans l'ensemble, ça va prendre à peu près un quart d'heure pour terminer. Vocês organizam muitas atividades, não só para unir os sportinguistas e os sócios aqui do núcleo, mas também para divulgar e promover o Sporting. Por onde é que já passaram as vossas atividades e quais são as mais habituais a par das deslocações que vocês fazem? Sim, fazemos as deslocações quando podemos, cada vez que o Sporting se encontra, está na Europa, aqui perto de Luxemburgo, ou mesmo até longe, costumamos dizer, vão menos pessoas quando é mais longe e quando é mais perto vamos mais. Mas tentamos sempre acompanhar o Sporting desde que seja possível, tanto ser com o futebol como nas modalidades, no hóquei em patins, também já fizemos, o futsal, portanto acompanhamos tudo, isso é a parte das viagens. Depois fazemos convívios, fazemos muito convívios, juntamos muitos sportinguistas para fazer convívios à volta de uma refeição, à volta de um jogo de cartas, de setas, jogar matraquilhos, aqui na sede a conviver, passa por aí, fazemos uns bailes, organizamos concertos também de música e pronto, passa um bocadinho por aí e vamos tentar alargar isso tipo aqui no local, na sede, fazer pratos do dia para servir refeições aos sócios, adeptos, quem queiram vir cá passar um bocadinho connosco e podem também desfrutar das nossas refeições. Habitualmente um dia de jogo aqui no núcleo, como é que é? Eu já vi umas fotografias e uns vídeos em que isto não cabe cá quase mais nenhuma pessoa. Verdade.
nos dias de jogos costuma estar sempre cheio, as pessoas aderem muito aos jogos, vêm muito ver porque é como disse ao princípio, é aqui que eles se sentem bem, é aqui que eles se sentem em casa, eles dizem, costumamos a dizer que eles aqui sentem-se no estádio, como nos estádios por vezes tem ambiente de estádio, com cânticos, com apoio, com palmas, tem mesmo um ambiente, é muito giro de se ver e é motivante para nós todos vermos a casa cheia quando há jogos do Sporting. Isto mostra muito a grandeza do nosso clube e não passando só pela grandeza do nosso clube, mas também a força do futebol e das modalidades fora de Portugal. Une aqui muita gente que vem de fora, ou seja, um grupo de portugueses que têm em comum o Sporting. Exatamente, sem dúvida. Mostra, porque, é claro, as pessoas, os imigrantes, somos imigrantes, não é? Fora do nosso país, fora das nossas raízes, muitas das nossas famílias. E é claro, sendo isto é um fator de como é que eu ia dizer, agregador, exatamente, agregador, que une toda a gente em volta do Sport e é muito agradável, pois quando podemos discutir com os nossos, que é a nossa família, se quisermos, passa a ser a nossa família aqui. Eu vim para aqui com 9 anos, vim para aqui com a minha mãe e ainda estudo, sou estudante. É bom viver cá, mas há muitas coisas bonitas, as paisagens, mas nada se compara como Portugal, como Lisboa, como os domingos. Um domingo passado em Lisboa, um sábado, não tem nada a ver com aqui no Luxemburgo. Gosto de viver aqui porque tenho aqui a maioria dos meus amigos e já ando aqui há muito tempo. É diferente do que estar em Portugal, mas a comunidade sportinguista aqui no Luxemburgo é bastante... tem vindo a crescer nos últimos anos e, portanto, é bastante importante para o crescimento da equipa no estrangeiro. Clima, estamos no inverno, em breve chega a neve, é bonito de se ver. Há muito sportinguista aqui? Há muito sportinguista. Às vezes pensa-se que não, mas há muito sportinguista. É um bocado difícil, mas a gente tenta viver por outra visão, a gente tenta ver com eles. Não dá para explicar, é um amor, a gente gosta. Mesmo quando o Sport não joga, a gente, ao menos marcado, temos de ser marcados. Isso não dá para explicar, é uma explicação não dá, um grande amor não dá para explicar. Mesmo longe a gente tenta apoiar, mesmo quando não dá para ver, a gente tenta ouvir pela rádio, estamos sempre lá. Estamos a dar 2 beijinhos para cumprimentar, no caso de quando são um homem e uma mulher, ou um rapaz e uma rapariga, ou 2 raparigas. E aqui é verdade, aqui usa-se fazer 3 ou até 4. Até 4, às vezes para nós até ainda torna-se um bocadinho confuso, não sabemos se vamos dar 3, se é 4. É diferente. E também o facto de se cumprimentar as pessoas na rua, de se dizer, ou entrar num estabelecimento, por exemplo, conheça-se, não se conheça, as pessoas dizem bom dia, diz-se boa tarde, diz-se boa noite, à saída diz-se adeus, até logo, até amanhã. É hábitos que já se vão perdendo muito em Portugal, é verdade. E aqui isso ainda está muito presente e é diferente habituar. E às vezes as pessoas quando chegam cá não estão habituadas a isso. E então torna-se, de certa forma, não é um choque, mas para os locais, os luxemburgueses, eles estranham muito isso, porque não estão habituados a esse tipo de comportamentos, não é? Exato. Eles estão habituados a estarem num sítio e as pessoas cumprimentarem quando entram. E aqui há o hábito, se houver português, as pessoas dirigem-se aos portugueses só a dizer boa tarde, por exemplo. E o que estiver à volta, se não for português, não entendem, as pessoas não se dirigem propriamente ao geral, mas dirigem-se ao português só.
festividades aqui no Luxemburgo basicamente são as mesmas como temos em Portugal, o Natal, o Novo, Páscoa, Carnaval, são muito semelhantes. Tirando a festa, o Dia Nacional, que eles consideram aqui a festa que é feriado nacional, que eles chamam o Dia Nacional, que é o Dia do Luxemburgo. Há quem diga que tem a ver com o aniversário do Duque, ou que teve, quando começaram a festejar, a celebrar essa data, tinha a ver com o aniversário do Duque. Mas não se tem bem a certeza disso, se era assim, se não, mas é isso que se continua a achar que é um bocadinho diferente, pronto, que é mais luxemburguês. O resto das outras festividades tem um bocadinho a ver com o normal que se festeja um bocadinho pela Europa toda. Dá para sentir aqui a força do Sporting Clube Portugal ao unir esta família toda aqui. Pelo que fui sabendo ao longo do dia, tanto ontem como hoje, vocês conheceram-se quase todos por causa do Sporting. Sim, a maioria, e depois é engraçado é que pronto, eu já estou há bastantes anos e pessoas que já não via, talvez porque moram noutra cidade, que já não via há alguns anos, voltamos a reencontrar aqui, onde já nos encontramos em estádios em Portugal, mas porque éramos do Luxemburgo já nos conhecíamos só assim de vista, víamos uma ou duas vezes por ano e atualmente vimos quase todas as semanas aqui. Como é que é uma deslocação aqui do núcleo? Um convívio do núcleo em deslocação para ir ver um jogo, seja ele, eu sei que vocês também já foram ao ver o futsal, portanto, seja ele para ver futebol ou para ver outra modalidade. Hóquei em patins também, fomos ao hóquei em patins, que foi uma das grandes, das nossas saídas que se passaram muito bem. Mas pronto, quando é a azáfama do costume, mas é no dia da saída, mas há todo aquele trabalho de preparação que, devido à devoção de algumas pessoas, é possível. Por vezes até gostaríamos que fossem mais, para que tudo corra bem naquele dia, porque naquele dia não pode falhar nada e somos nós que damos a cara e tentamos fazer o melhor. Com os erros aprende-se para fazer melhor para a próxima, mas sempre a crescer, que é assim que estamos. A decoração, isto que podemos ver aqui nestas paredes, os cascóis, os galhardetes, as camisolas, isto mostra muito o vosso trabalho? Mostra, porque as camisolas, por exemplo, são de deslocações que fazemos a acompanhar as equipas e depois costumamos pedir uma camisola autografada e eles fazem o favor de nos dar uma camisolazinha para expormos aqui no núcleo. E até mesmo os convívios com os outros núcleos que dão sempre os outros cascóis, porque vocês têm ali cascóis de vários núcleos de Portugal. Ainda não temos todos, vamos esperar daqui por algum tempo termos se calhar todos, vamos ver, umas visitas com certeza. E também passa por aí, nós também está a passar por aí, mesmo visitar os outros núcleos, trocar impressões com outros núcleos, sugerir algumas sugestões, porque não, para melhorarmos todos e todos juntos podermos ajudar melhor o Sporting. Porque o Sporting vê-se, e eu gostava de saber qual é que é a opinião do presidente José Fernandes em relação a força do Sporting vive-se muito nos adeptos que aqui estão espalhados pelo mundo. O que é que tem a dizer sobre isto? A força do Sporting vive-se muito aqui. Não é muito fácil de explicar ou tentar retratar isso, é difícil. Mas o que é certo é que se vive muito, é muito forte. Vive-se de forma muito forte. É difícil de explicar, sinceramente. É muito difícil encontrar palavras para explicar até que ponto isso é forte. Eu ainda sou do tempo em que ia para a bola ao domingo de manhã, passava lá a manhã toda ou a ver os júniores, ou a ver os iniciados, ou a ver isto, a ir à relote ao meio-dia, comer uma bifana, um corato, depois seguir a ver os jogadores e então depois finalmente ir à bola ver o grande Sporting jogar na tarde. Quando fui com o jantar com o Bruno Carvalho, fomos jantar todos juntos, toda a gente, fomos todos juntos vir aqui e depois fomos todos para o jantar. Ainda sou do tempo de estudar com o William Carvalho, éramos da mesma turma, éramos colegas da mesma mesa e gostava de mandar um grande abraço para ele e se ele estiver a ver que se puder me dizer qualquer coisa, gostava. Tenho dois jogos em particular. Um, quando fui à Suíça ver o Sporting, com o Basileia,
e o outro foi o de 5-3 ao Benfica em Alvalade. E mais um que estive lá, saí aqui do Luxemburgo para ir ver o Sporting. Infelizmente perdemos a final da Taça UEFA em casa, mas foi um grande jogo, emotivo. Portanto, eu comecei a ver jogos do Sporting na época 99-2000, em que o Acosta era o principal goleador do Sporting Clube Portugal, e a partir daí comecei a gostar do Sporting. E gostei quando fomos campeões nacionais, 18 anos depois, e a partir daí nunca mais larguei esta paixão por o Sporting Clube Portugal. Assim, não me lembro. Lembro-me de ter nascido sportinguista. Viemos ao mundo sportinguista. Isso é assim, desde nascença até à morte, é mesmo assim. Contra o Borussia Dortmund. Foi muito fixe, o problema é que perdemos, mas não interessa, Sporting sempre. Há muitos grandes momentos, naquela curva sul há muitos momentos. Lembras-te da primeira vez que foste ao lado? Tinha para aí uns 6, 7 anos. Para aí. E o que é que sentiste? Grandes emoções, isso foi grandes emoções. Estar na curva sul, com a Juventude Unida, isso foi grandes... Não há palavras para isso, não há palavras. Eu comecei a vir a gostar do Sporting através de sócios mais antigos e a partir daí o crescimento sobre o Sporting começou a crescer e comecei a gostar cada vez mais deste clube e nunca mais o larguei ao longo destes 20 anos. É o melhor clube do mundo? Há muitos, temos cerca de 150 mil portugueses no Luxemburgo, 150 mil à volta disso. Os números aproximativos de sportinguistas não sei dizer concretamente, mas somos muitos, claro que somos muitos, provavelmente dos 150 mil seremos para aí sportinguistas 50 mil se calhar. A maior parte dos sportinguistas que se encontram hoje e que estão juntos e que veem a bola juntos, encontraram-se e conheceram-se precisamente por causa do Sporting. Portanto, isso é claro, sem dúvida um fator de união entre os portugueses e, sobretudo, quando somos do mesmo clube ou da mesma cidade, do mesmo clube, ajuda imenso e torna muito mais fácil a integração, torna mais fácil o passar do tempo, porque depois do trabalho podes discutir de futebol, podes discutir do clube que nós gostamos, vemos na nossa equipa juntos e assim, é muito importante, é muito importante. É complicado porque a maioria de nós gostaríamos era de estar no estádio. Mas, bom, uma deslocação a Portugal a qualquer um de nós, não entra no caso do salário que temos ou que não temos, uma deslocação a qualquer um de nós com estadia, voo, com tudo, fica-nos entre 400 a 500 euros que cada um gasta. Portanto, é pena, não podemos ir todos os 15 dias, pelo menos quando é em casa, mas fazemos aquilo que podemos e aqui no núcleo tentamos dividir a cada jogo alguém ir. Há jogos onde vão muito mais do que outros, mas normalmente em Alvalade, sobretudo, há sempre a presença do Luxemburgo.
Como é que funciona o núcleo? Qual é o horário de funcionamento? Está aberto todos os dias? Não está? Como é que isto tudo se procede? Sim, o núcleo está aberto todos os dias, está aberto das 8 à 1 da manhã e pronto, funciona Como café? como café, basicamente como café. Como disse atrás, estamos a pensar fazer uma pequena restauração num futuro próximo, esperamos nós. Sim. Para ser sócio aqui em Diferdães, como é que se faz? Para ser sócio do nosso núcleo é bastante simples. Aliás, até temos uma particularidade, não sei se há outros núcleos que o fazem, mas para ser sócio do núcleo Sporting Clube Portugal de Diferdães, o sócio não precisa de pagar cotas ao núcleo. Basta para isso, se ainda não for sócio do Sporting Clube de Portugal, fazer sócio com a nossa proposta de sócio de núcleo. Se já é sócio do Sporting Clube de Portugal, então nós adicionamos simplesmente a nossa base de dados dos sócios e é só para ser sócio do Sporting. Não cobramos cotas aos nossos sócios. Vocês aqui no núcleo dividem também muitas tarefas dos afazeres, das atividades, do ajudar aqui na parte do bar, na preparação, no caso das castanhas, como tivemos o Tina a preparar as castanhas aqui para o convívio do Magusto. É com amor que vocês dividem as tarefas entre vocês e fazem isto pelo Sporting e pela família leonina que tem aqui em Diferdães? É essa parte que é o esforço, dedicação e devoção. A glória é quando as coisas se passam tudo bem, quando corre tudo bem e o Sporting ganha. Os convívios são muitos, mas quero destacar a vinda do nosso presidente aqui ao núcleo, que foi um dia cheio, um dia imenso, uma festa, foi um espetáculo. Passar a ver os videojogos e a ver os jogos do Sporting e passar momentos com outras pessoas que eu não conheço. Passo o tempo aqui a combinar mais sítios para poder ir ver o Sporting e a falar sempre sobre o Sporting. Ver os jogos e apoiar o grande Sporting. Como há bastante imigrante no Luxemburgo, é uma espécie de segunda casa para os adeptos sportinguistas neste país, que é, a par da Suíça, a segunda maior comunidade portuguesa. Isto é um grande amor, é um amor que não dá para explicar, é um grande amor. Convívio entre irmãs e irmãs, é um grande amor. Estamos em família, quando o Sporting joga, é como toda a gente sabe, festa, cânticos, sempre a apoiar o nosso Sporting. É um grupo unido, é o que eu costumo dizer, aqui o núcleo faz com que o Sporting fique mais perto. Estamos fora, estamos longe, mas o Sporting está mais perto. O Sporting é o meu grande amor. Já fizeram pelo menos uma ação de um donativo a uma das modalidades do Sporting, que foi, neste caso, foi ao kickboxing, que eu por acaso também estava cá presente com o Tiago Paixão, que está atrás da câmara, foi na altura da inauguração aqui desta sede. O que é que isto significa para vocês, ajudar as modalidades do Sporting? Sim, isso tem um significado muito importante para nós e também é um das nossas missões, se quiser, ou das nossas funções, angariar sócios e ajudar as modalidades. Foi nós que reunimos enquanto direção e falámos também com os nossos sócios e então decidimos que ao longo do ano o dinheiro que fizermos de caixa, o dinheiro a verba que angariarmos, o que sobrar no fim do ano, não é? Porque entretanto vamos tendo também as nossas despesas, vamos fazendo as nossas festas com os nossos sócios, com os nossos simpatizantes, onde por vezes nós oferecemos as festas, se quiser. As pessoas podem participar. O convívio, as pessoas participam e para isso também não têm que pagar nada. E então no fim do ano de cada ano, o que ficar em caixa, nós decidimos fazer um donativo a uma modalidade amadora do Sporting de Portugal. Já fizemos o ano passado o kickboxing, como disse,
e para este ano queremos fazer e vamos fazer ao atletismo. Será para o departamento de atletismo, temos um donativo para fazer isso. Para quem está lá em casa e para quem não conhece, e quem nos está a ver de outros núcleos, como é que é o ambiente aqui da família leonina aqui de Luxemburgo? Portanto, aqui nós estamos mais na Zona Sul, é mais pessoal da Zona Sul que se encontra aqui. Passa-se tudo impecável, temos jogos que há muito mais gente do que outras, mas aí se cá estamos nós para ajudar. Mas temos, digamos, como se costuma dizer, quase sempre casa cheia. Muito obrigada por esta conversa, gostei muito de saber como é que isto tudo se procede e vemos em Alvalade. Como disse anteriormente, o cheque o ano passado demos ao kickboxing e este ano já temos um cheque preparado para o atletismo do Sporting Clube Portugal. Peço ao membro da direção, o Cosme Cabral, que me passe o cheque assim para vocês. Vai 3.000 euros para a modalidade do atletismo do nosso Sporting Clube Portugal. Sim, é isso. E esperamos para o ano poder dar no mínimo o mesmo montante a outra modalidade. Desde já os meus parabéns pela vossa iniciativa, que ano após ano continuam a inovar e a fazer estes donativos às modalidades do nosso Sporting Clube Portugal. Obrigado, nós. Obrigado. Agora sim, para terminarmos a nossa conversa, vou passar eu também ao meu donativo e ao do Tiago Paixão e do resto da equipa do Núcleo Duro, vou passar também ao meu donativo aqui para o Núcleo do Sporting Clube Portugal de Differdange, que é o nosso quadro para assinalar a nossa passagem por aqui, e espero que tenham gostado tanto da nossa presença cá como nós gostámos de vir cá e ser recebidos por vocês. Fomos muito bem recebidos e de uma forma muito calorosa, incansáveis mais uma vez, andaram connosco dia e noite. Muito obrigada. Obrigado nós pela vossa presença. Também foi um prazer enorme para nós e uma honra ter-vos recebido no nosso núcleo e esperamos também que não seja a última vez. Exatamente, esperamos mesmo que não seja a última vez e continuação do bom trabalho e parabéns pela equipa que vocês têm, fantástica. Obrigado. E obrigado pelo quadrozinho. Obrigado. E quanto a nós, já sabe, temos encontro marcado para a semana em mais um núcleo do nosso Sporting Clube Portugal. Até lá. And the thin man said